A gente fala muito de fit cultural, a gente pensa o tempo todo, quem que eu vou colocar para dentro da minha empresa, né? Quantos aqui trabalham focados com gestão de pessoas? Tem empreendedores, curiosos. Ah, legal, ser curioso também é importante. Bacana, mas eu acho que, então, é um consenso. Todo mundo aqui tem o mesmo desafio. Como que eu coloco para dentro aquela pessoa que vai se sentir parte daquele todo que é a empresa? Né? Quantos aqui fazem algum trabalho de detectar o fit cultural das empresas? Quantos aqui consideram importante esse fit cultural? Legal. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a questão de definição de cultura. Porque cultura é uma coisa que todo mundo sabe que é importante, mas dificilmente as pessoas definem bem o que é. Existe um nível de abstração muito grande. E até, de repente, por causa disso, fica mais difícil de você quantificar ou até qualificar esse quesito. A cultura, gente, ela nada mais eu gosto de definir cultura como aquilo que você torna tolerável e aceitável dentro do ambiente de trabalho. Cultura é aquilo que eu permito, é aquilo que eu tolero. Uma das formas mais eficazes de tornar material a cultura são os motivos de demissão. Se você vê um colaborador, um vendedor fazendo uma venda fraudulenta e ele é demitido por causa disso, a sua cultura ela não permite a fraude na venda. Se você vê e de alguma forma essa pessoa continua na sua empresa, fazer uma venda fraudulenta faz parte da cultura da sua empresa. E é isso que nós precisamos nos atentar. Se você vê um colega cometendo assédio moral no outro e ele não é demitido, assédio moral faz parte da cultura da sua empresa. É muito simples, não tem muita variação sobre esse tema. Cultura você define por aquilo que você tolera ou não dentro do ambiente de trabalho. É o que realmente importa para você. É aquilo que é aceitável ou não é aceitável. E eu falei de coisas ruins, mas tem coisas boas também. Se você tem pessoas que são criativas, questionadoras, se você tem pessoas que você coloca uma... Gente, a partir de agora nós vamos fazer assim. Aí o cara levanta a mão e fala assim, mas por quê? Eu não concordo. E dependendo de como você reage a isso, você está definindo a cultura da sua empresa. Se o cara levanta a mão e fala, eu não concordo, e você começa a conversar com ele, existe uma cultura do questionamento e isso é visto como uma coisa positiva. Se o cara levanta a mão, fala que não concorda, e a partir disso ele começa a ser visto como um elemento, como um fator problema na empresa, a sua cultura não permite esse tipo de comportamento. Né? E qual que é errado? Não tem certo, não tem errado. Tem ambiente que o cara que levanta a mão e questiona tudo, ele atrapalha. Dependendo do seu negócio, dependendo do que você faz no momento que a empresa vive, isso é um problema. Dependendo, talvez essa mesma empresa que esse cara seja um problema, 1 ano depois, 2 anos depois, aquilo que era um problema passa a ser um fator crítico de sucesso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que a cultura ela tem que ter aquilo que a gente faz no dia a dia muito próximo. Porque é comum a gente tacar lá na parede, né? Nossos valores, honestidade, não sei o que. Cara, se você só nega imposto, não põe honestidade lá, não. Se você tem assim, se nas relações com o seu colaborador não existe transparência, não coloca transparência na parede, não. Cultura tem a ver com o dia a dia. E mais do que isso, quanto mais específica é a cultura, os itens da cultura, mais fácil as pessoas vão detectar. E já no processo seletivo, é muito importante que tenha o quê? Um mapeamento daqueles comportamentos que são relevantes para mim e os que não são. Então, a fase de recrutamento ela é muito importante para você entender se deu match ou não. Né? Então, o que eu sugiro é que vocês cheguem na empresa e comecem a fazer uma reflexão sobre quais as atitudes ali, quais os comportamentos são aceitáveis e não são. E aí é uma coisa micro mesmo.
Se o cara chega atrasado e aquilo ali te incomoda, pontualidade é um valor. Se o cara chega atrasado, mas ele é muito criativo e ele fica até mais tarde, aquilo ali flui muito bem na organização, não coloque pontualidade como valor. Né? Então, a cultura ela é desenhada a partir do nosso dia a dia, a partir daquilo que a gente tolera ou não tolera. E mais do que isso, a gente tem, porque também, como cultura é uma coisa muito falada ultimamente, a gente busca referências. Então, por exemplo, é muito comum o pessoal falar assim, putz, Google é demais. Eu quero que a minha empresa seja igual ao Google. Aí manda colocar lá um escorregador com piscina de bolinha, que é massa, né? Eu queria ter um escorregador com piscina de bolinha. É muito massa. Mas, de repente, se você presta serviço, se você é fornecedor de um órgão público, ou de grandes empresas, ou se o seu cliente é um cliente completamente estruturado, tradicional, como é que ele vai entrar na sua empresa e descer numa piscina de bolinha? Então, a cultura também tem que refletir, de alguma forma, quem é o cliente que você serve. Para alguns ambientes, vai fazer muito sentido um ambiente de inovação, ou um ambiente... Inovação, acho que para todos os grupos. Mas vai fazer muito sentido um ambiente informal, um ambiente descontraído. Para outros grupos, não. Porque, às vezes, a gente fica olhando para o Google e fica sentindo obrigação. Toda empresa tem que ser um pouco Google. Porque é isso que a moçada quer. Aí você vai lá e coloca uma piscina de bolinha. Depois você coloca uma sinuca. Mas aquilo não tem a ver com o seu público. Então, a cultura tem que ser pensada de acordo com a sua população interna, o seu público interno, mas também tem que ter foco no cliente. Tem que ter uma coerência entre para quem é a pessoa que você serve. Se você serve uma população jovem, de 20 a 50 anos, e o que você entrega são produtos relacionados a entretenimento ou criatividade, ok. Mas, de repente, você está lá na construção civil, o seu cliente é completamente tradicional, então, de certa forma, o seu ambiente interno tem que refletir aquilo. Né? E aí a gente pensa, será que a gente sabe fazer match cultural? Hoje, as empresas que têm feito esse trabalho de analisar match, e tem até softwares que fazem isso, isso é muito bacana, mas normalmente é assim. Bom, se eu gosto de usar bermuda ou se eu não gosto de usar bermuda, aí o candidato vai lá e clica. E se você gosta de usar, se a empresa permite a bermuda, ok, deu match. Ou então fala assim, eu gosto de surfar nos finais de semana. Aqui é difícil alguém surfar no final de semana, né? Mas eu gosto de pular de paraquedas no final de semana. Se é uma empresa que vai trabalhar com risco, aquilo ali dá match. Mas a gente tem que pensar, eu quero trazer para vocês, a questão dos perigos de você ficar excessivamente obcecado em colocar pessoas que têm perfil cultural com a sua empresa. Por quê? Em alguns momentos, colocar pessoas só iguais, ela não promove o crescimento. Ela não promove a oxigenação de ideias. E a gente tem a falsa sensação de que cultura é uma coisa estática, e cultura não é. A cultura ela vai mudando com o tempo. Ela precisa mudar. Porque a empresa precisa mudar. A empresa tem que sair do momento para entrar em outro. E isso vão exigir novos comportamentos, novos valores. Alguns valores vão permanecer desde sempre, mas outros é o próprio mercado que vai forçando uma mudança. Então, a mudança é uma coisa completamente fluida, que muda. E, mais do que isso, o RH, dentro desse novo papel, ele tem que fazer a gestão da cultura na empresa. E essa gestão da cultura, ela tem que estar alinhada com os valores dos acionistas também, mas ela tem que estar alinhada com o mercado. Ela tem que estar alinhada com o cliente. Ela tem que estar alinhada com o que precisamos fazer para conseguir o objetivo tal.
Porque senão a gente cai naquela armadilha, qual é a cultura da empresa? E aí você pensa num lugar bacana de trabalhar, ou no lugar onde as pessoas vão querer trabalhar, mas ela está desconectada com o mercado. E aí, daqui a pouco, você vai ter que mandar todo mundo que está feliz e satisfeito embora, porque você, RH, não teve foco no mercado. E se você, RH, não tiver foco no mercado, a sua empresa não vai crescer. Simples assim. Né? Então, toda estratégia de cultura, ela tem que estar na mão do RH e ela tem que estar alinhada com o mercado. E isso muda ao longo do tempo. Significa que, e dentro dessa estratégia, em alguns momentos, você vai ter que recrutar pessoas com o fit cultural da sua empresa, o que é mais comum. Então, você faz ali um match entre os valores da empresa com os valores da pessoa. Mas, em alguns momentos, a grande estratégia talvez seja exatamente pegar pessoas de culturas diferentes, pessoas que não têm match com essa empresa, mas você coloca ela lá exatamente para... Sabe tubarão quando entra no aquário e agita todos os peixes? Talvez seja uma questão estratégica fazer exatamente isso. Então, fit cultural, não necessariamente você vai colocar todos os iguais. Você vai fazer uma alternância do igual com o diferente. Mas esse diferente tem que ter uma estratégia por trás. Ok? Bom, e aí entra a nossa praia, né? A questão do comportamental. A gente sabe também que cultura, ela nada mais é do, ela é vivida, ela é expressa pelos comportamentos. E as pessoas têm perfis comportamentais diferentes. Então, vou dar um exemplo bem grosseiro aqui, só para a gente entender. Então, por exemplo, eu estou ali numa empresa de contabilidade, onde está todo mundo lá quebrando a cabeça com o E-Social, e eu preciso ter muito foco, e por causa do E-Social eu consegui escalar, contratei um monte de gente nova, e todo mundo ali muito focado. Só que com o E-Social eu vi uma grande oportunidade, então eu comecei a recrutar muita gente. Nesse processo seletivo, se eu não colocar pessoas com perfil comportamental pessoas mais focadas, de pensamento estruturado, visão processual de negócio, se o perfil comportamental dessas novas contratações, elas não for compatível com o novo desafio, por exemplo, que é o E-Social, vai dar muito errado essa brincadeira. Muito, não é pouco, não. Então, eu preciso alinhar a estrutura das pessoas ao desafio do meu negócio. E isso é o RH que tem que fazer. Porque a gente está numa era, o RH está passando por uma era de muita automação dos processos. Mas, ao mesmo tempo, é uma era de automação focada na especialização, no atendimento one-on-one. A gente vive uma época onde você vai ter milhares de pessoas trabalhando, mas o atendimento ela tem que ser cada vez mais personalizado. Então, vocês precisam, de forma automatizada, ter esse cuidado de muita coisa vai ser automatizada, mas a gente é diferente, porque na terceira revolução industrial, nós vivemos uma automação muito grande dos processos, aí a gente começou a tratar as pessoas como número. Então, era o funcionário número 1025, era o 5682. E isso foi horrível, isso não deu certo. Então, agora a gente entra numa outra era, onde a gente tem também tudo automatizado, as pessoas têm um número, mas a gente precisa também conhecer a individualidade de cada número. A pessoa ela tem um número, ela não é um número. Tem essa diferença. E aí você precisa conhecer profundamente cada pessoa dentro da organização. Né? E é bom que você conheça. Porque essa estrutura da pessoa vai determinar a cultura, vai determinar o fator crítico de desempenho, vai determinar a produtividade, determina tudo. Bom, e como que a gente constrói times de alta performance? Agora, gente, eu quero trazer para vocês uma questão mais prática, tá? Eu trouxe um case, que é o nosso case lá da Solids, que é uma história pequenininha, curtinha, mas eu acho que visualiza muito bem como que nós usamos
essa personalização da gestão comportamental para redesenhar, remodelar toda uma cultura. Para isso, eu vou contar um pouco da nossa história. Até 2015, a Solids vinha entregando gestão comportamental e a gente estava legal no mercado e tudo. E a gente vinha num crescimento estável ali, crescendo 20% a 40% ao ano. No final de 2015, eu e o meu sócio, que é o Ale, a gente tomou uma decisão estratégica que era... 2015, vocês lembram da crise que estava? A gente ligava para o RH, e aí, o que você achou da nossa solução? Quem? Não, você não é a Maria? Não, cadê a Maria? Foi mandada embora. E quem está no lugar dela? Não, ninguém. Não vai ter ninguém no lugar do RH? Não, ninguém no lugar do RH. 2015 era o ano que a gente ligava para o RH tinha sido demitido e ninguém tinha entrado no lugar dele. Vocês lembram disso? Foi uma época muito difícil. Mas exatamente porque a gente estava no meio de uma crise, a gente tomou uma decisão estratégica que era de começar um crescimento agressivo. No final de 2015, a gente criou a estratégia de não só fazer gestão comportamental através de mapeamento, mas a gente também tomou a decisão de entrar com softwares de RH para mapeamento. E que aí a nossa projeção de crescimento sairia de 30% ao ano para 200% ao ano, no ano seguinte. E a gente ia sair de um crescimento de 20% para 200%, e o mais doido também é que assim, nós não demitiríamos ninguém. Nós pegamos várias mentorias e as pessoas falaram assim, olha, legal, é um plano ousado, em plena crise, vocês deixar de crescer 20 para crescer 200, ok, já entendi, vocês são doidos demais, mas tem uma coisa, vocês não vão ter estrutura, vocês não vão ter capital humano para fazer isso. Então, o ideal é que vocês demitam a equipe e contratem outra. Aí eu falei assim, putz, não vai rolar. Eu não vou mandar essas pessoas embora. Primeiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar a rescisão de todo mundo, tem que ser honesta. Mas, em segundo, eu falei assim, puxa vida, por que essas pessoas não podem participar disso? Né? Não é porque elas vinham ali num ritmo, numa constância, que a gente não é capaz de mudar. E segundo, a gente precisa viver aquilo que a gente prega. Se a gente fala que gestão comportamental muda uma organização, a gente tem que mudar a nossa própria organização com a gestão comportamental. Eu não posso ser incoerente. E aí começa o desafio, então. Como fazer com aquela equipe que estava no meio da crise, então ela já estava pressionada por causa da crise, como fazer essas pessoas acreditarem que elas sairiam de um ambiente de crescimento de 20% para 200%, e que elas seriam o fator crítico de sucesso. Porque a gente trabalha com tecnologia, mas são pessoas. Né? Então, se as pessoas não crescessem 200% ao ano, eu não cresceria como empresa. Então, foi a primeira coisa que a gente pensou. E aí, então, a gente começou a fazer um trabalho de mapeamento. Só para vocês entenderem o contexto. Isso aqui é o perfil meu dos sócios, né? Então, a gente fez toda uma gestão. No final de 2015, a gente fez o planejamento estratégico para os próximos 5 anos. E ali a gente distribuiu tarefas de acordo com o perfil complementar. Vocês já viram que tudo que eu tenho, meu sócio não tem, e o contrário. É um perfil completamente complementar. E o mais legal, de onde saiu a ideia de crescer 200%? Quem tem essas competências aqui, ó, é gente que não faz muita conta, é gente que gosta de risco. Então, meu perfil é de muita agressividade. Onde que está? Não dá para vocês lerem, né? Mas aqui, ó, facilidade com mudanças, extroversão, agressividade, independência, multitarefas. Então, a louca da métrica sou eu. Eu que falei que a gente ia crescer 200% no meio de uma crise. Aí alguém tem que fazer essa ideia virar. Aí entra essa competência aqui, ó. Detalhismo, concentração, formalidade, desenvolvimento do trabalho. Então, nós pegamos uma estratégia de 5 anos e dividimos. Então, assim, olha, a primeira fase do comercial, a gente vai implantar uma metodologia de inside sales. Significa que o comercial vai ter que aprender processo pra caramba. Qual dos dois vai comandar? O que vocês acham? O de cá. Então, começou aí. Eu falei assim, tô fora, saí fora do comercial, ninguém nem me viu. Só na hora de falar assim, e aí, gente, vamos bater a meta, eu aparecia. Mas na hora de ensinar processo, na hora de
ler metodologia, implantar metodologia, eu sumia. Ninguém me via. Então, entrou aqui. Na hora de desenhar métricas, estratégias de marketing, quem aparecia? Então, a primeira coisa foi dividir as tarefas, que não iam ser pequenas, de acordo com o perfil comportamental de cada um, começando de cima. E a equipe, o que eu faria? Bom, o que eu fiz? Primeiro trabalho, eu mapeei todo o grupo. Peguei o grupo de pessoas que eram mais conservadoras, que têm mais dificuldade com mudanças, e comecei a fazer coaching com esse grupo. E comecei a prepará-los. Então, eu tinha reuniões, eu conversava com as pessoas. Não foi tão organizado como eu estou contando, não, tá? A minha memória deu uma suavizada, foi bem caótico. Mas, na minha memória, foi isso que eu fiz. Então, a gente começou a conversar, a estruturar, e eu fiz uma coisa. Por exemplo, isso aqui é o perfil só do comercial. Eu tinha um grupo que era mais resistente a mudanças. E eu tinha que mudar completamente a forma comercial. As pessoas iam parar de ter um relacionamento com o cliente, da forma como eles se relacionavam, e ter outros. O que eu fiz? Primeiro, eu separei as pessoas que eram mais inovadoras, que tinham perfil de mudança de risco, das que são mais estáveis e estruturadas. Coloquei esses inovadores, que é o que a gente chama de early adopters, as pessoas que adotam primeiro a novidade, e primeiro coloquei elas para fazer o novo modelo. Enquanto isso, eu fiquei fazendo coach, mostrando. Está vendo, fulano? Olha isso. O ciclano está fazendo, está funcionando. E foi muito bacana, porque quem tinha um perfil inovador já estava a fim de inovar há muito tempo. E quem era mais conservador estava tendo tempo para digerir essa nova forma de trabalhar, e mais do que isso, estava observando. Na hora que os primeiros early adopters tiveram os primeiros resultados, isso foi dando confiança para os mais conservadores. E aí a gente foi migrando um a um para o novo modelo. Gente, foi uma coisa tão bacana, porque assim, a chance da gente perder a equipe era muito grande. E essas pessoas conseguiram absorver a mudança do jeito muito legal. Né? E fora isso, como pouca mudança é bobagem, até então a gente funcionava lá na Pampulha, e as pessoas todas moravam no entorno. E a gente veio para Savassi. Então, além de mudar a empresa, tudo, a localização geográfica também aconteceu. E aí eu falei, putz, agora não vai ter jeito, a galera vai espirrar. E não aconteceu isso. O que eu fiz no processo de contratação? Bom, um ambiente onde você vai crescer 200% em plena crise é um ambiente de muita pressão. E aí eu comecei, então, a mapear, não vai dar para vocês lerem aqui, ó, mas aqui são os perfis diferentes, sólidos em 2015 e sólidos em 2017. Eu comecei a mudar o mix de contratação. Eu fiz a leitura do ambiente, por exemplo, eu precisaria, isso aqui é só do setor comercial, eu precisaria de pessoas que trabalhassem mais com pressão. Então, basicamente, esse grupo é o grupo que trabalha melhor com pressão. Eu tinha 20% e aumentei em 10% percentual. Porque isso, no dia a dia, altera a cultura. É uma cultura onde as pessoas sabem lidar com a pressão de uma forma diferente. Pressão para um grupo, pode ser doença. Pressão para outro grupo pode ser remédio. Existe um perfil de pessoas que, se você não coloca ela em ambiente de alta pressão, elas adoecem porque elas não ficam motivadas o suficiente. Então, o que eu fiz foi dar comida para quem tinha fome. Peguei pessoas que estavam ávidas para trabalhar num ambiente de pressão maior, aumentei aqui, ó, coloquei elas aqui. Mas, ao mesmo tempo, o meu público é um público que eu preciso me relacionar. Né? Eu trabalho com profissionais de RH. E RH é uma delícia, né, gente? Antes eu tinha uma empresa de tecnologia para agronegócio. Então, antes eu trabalhava com fazendeiro. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu amo vocês. Porque vocês não têm noção. Porque quando era com fazendeiro, era assim, menino! Parecia que eu estava tocando gado. E aí eu fui para um público de RH, gente, que é uma delícia, mas é um público extremamente relacional, é um público que você tem que conversar, é um público que você tem que ouvir, não adianta só falar.
Então, eu tinha que ter um perfil de pessoas que tivesse também essa habilidade de ouvir, de se colocar no lugar do outro. O grau de empatia tem que ser muito maior. Que é esse perfil aqui, ó. Eu também saí de 20% para 26%, porque eu queria colocar um modelo mais consultivo de venda. Um modelo onde o vendedor não fosse aquele vendedor tradicional, mas que ele se colocasse no lugar do cliente, que ele ouvisse o cliente, que ele sentisse a dor do cliente e, se fizesse sentido, vendesse. Imagina o que é para um vendedor falar assim, olha, se não faz sentido para o cliente, não venda. Isso para o vendedor é a morte, né? Que ele quer vender a qualquer preço. Mas não era isso que a gente queria, porque a gente estava pensando em relações de longo prazo. Então, eu fiz esse mix aqui. E os outros, praticamente, eu... importante também. Aqui eu tinha 38% do perfil que a gente chama de comunicador. Esse perfil é um perfil extremamente que trabalha muito no improviso. É um perfil que tem dificuldade de seguir processos, tudo. E eu estava começando a criar um regime de inside sales, onde tem muito processo de venda. A venda ia ficar mais processual. Aí eu reduzi esse grupo de 38% para 21%. Porque, senão, eles não iam dar conta. Imagina, o vendedor ter que ter a disciplina de falar com o cliente, colocar no CRM, seguir ali uma história única. Então, esse grupo teria mais dificuldade. E, gente, aí a gente começou a fazer engenharia comportamental todo dia, o tempo todo. A gente só pensava nisso. E o que vocês acham? Eu não contei para vocês. A nossa estratégia era crescer 200% no primeiro ano, 200% no segundo e 100% nos 3 anos seguintes, no meio da crise. E o resultado foi o seguinte, ó. Está ali nos últimos 2 anos, mas, na verdade, 2016, 2017, a gente conseguiu o objetivo, né, que era 200%, 200%, e agora a gente está no objetivo de 100%. Ou seja, tem funcionado. E o que eu tenho mais orgulho, gente, não é nem o número é bacana, mas as pessoas, elas continuam conosco até hoje. O mais legal foi ver na prática, foi entender dentro de casa que as pessoas elas são capazes de absorver mudanças, se bem geridas, elas são capazes de sair de um lugar para ir para o outro. O ser humano tem essa capacidade, isso é mágico, isso é lindo. E foi exatamente isso que a gente fez, ainda que aquilo não fizesse parte da zona de conforto delas. E, para que isso tudo desse certo, foi muito importante a questão da cultura. A gente conversou muito abertamente com as pessoas. A gente falou assim, olha, a chance de você não dar conta é grande. Porque a chance de eu não dar conta é grande. Eu não vou te prometer estabilidade. Eu fiz uma reunião que eu falava assim, gente, olha só, a gente tem 2 estratégias. Ou a gente ou a gente espera a crise passar e fica encolhidinho esperando a tempestade passar, ou a gente vai com tudo atropelando. Nós vamos escolher atropelar. Você está pronto para correr igual um cavalo doido atropelando tudo? E aí o tudo era dificuldades, tá, gente? Relacionamento não podia ser assim, não. E as pessoas, hoje, elas contam, que falam assim, Mônica, você já era doida, mas naquele dia você parecia mais doida ainda. Não fazia nenhum sentido o que você falava. Como eu dentro de mim, eu não acreditei que a gente sairia de um cenário de 20% para 200%. E hoje eu já aprendi que, às vezes, eu não entendo o que você fala, mas eu confio no que você fala. Esse feedback eu tive. Eles não conseguiram enxergar o que eu estava enxergando, mas eles confiaram na minha visão. E isso foi muito lindo. Talvez esse é o maior legado dessa experiência toda. Mas a única coisa que eu fiz um monte de bobagem. Não criei a ilusão de que foi maravilhoso o processo. Teve muita bobagem no meio do processo. Mas se tem uma coisa que nós fizemos certo desde o início, foi a cultura da transparência. Olha, vai ter dia que não vai ter computador, que vai ser uma bagunça, eu não vou fazer tudo certo. Nós não sabemos como fazer, então nós vamos fazer muita bobagem. Você vai se sentir frustrado, você vai se sentir injustiçado. E eu não sei como que eu vou fazer. Então, foi dessa forma que eu conversei com as pessoas. Mas as pessoas, quando a gente é transparente, principalmente nas nossas fraquezas, você consegue uma conexão muito maior do que você vender o mundo maravilhoso da Disney e entregar, sei lá, o Parque Municipal. O Parque Municipal é massa, né? São coisas diferentes. Mas, assim,
Cara, se você vender Disney, você tem que entregar a Disney. Se você vender parque municipal, que é massa também, você tem que entregar parque municipal. Né? Porque tem gente que gosta de parque municipal. Se você vende parque municipal e entrega a Disney, também está errado. Porque tem gente que odeia a Disney. Então, a gente tem que ser profundamente honesto sobre quem nós somos, onde nós queremos chegar e de que forma nós queremos chegar. O que é mais importante do que chegar é como chegar. Porque crescer de forma agressiva não é a parte mais difícil do processo. A parte mais difícil do processo é crescer de forma agressiva da forma correta, trazendo desenvolvimento para todo mundo, construindo uma relação saudável de ganha-ganha com o seu cliente, com a sua equipe, com a comunidade. É muito fácil crescer 200% ao ano. Difícil é crescer do jeito certo. Né? E é outra coisa que a gente tem que pensar também nessas relações. Não é só chegar, mas é como chegar lá. E aí eu trouxe 2 cases de sucesso para mostrar para vocês também que case de sucesso de um lugar não necessariamente é o case de sucesso do outro lugar. E aí você precisa construir o seu case. Cultura, gente, é contexto. Cultura é a sua realidade. O que serve numa empresa não vai servir em outra. Né? E aí quem aqui sabe um pouquinho da cultura Netflix? Já ouviram falar? É muito massa. Tem o código de cultura deles, tem na internet, são 160 slides, mas é muito massa. E é uma cultura extremamente focada em liberdade com responsabilidade. Então, claro que é o contexto americano, eles, por exemplo, eles não têm planejamento de férias, muito menos controle de horários. Mas ai de você se não tiver gestão de desempenho. Mas lá eles estão focados em contratar só os melhores. Se você não for melhor lá, você vai espirrar. Então, se você quiser tirar férias 5 ou 30 dias no ano, problema seu. Claro que é o contexto deles lá, né? Que a gente não pode fazer isso. Mas o resultado tem que ser entregue. E não é um resultado de qualquer forma. Eles têm critérios, eles têm valores. Então, você tem que entregar de acordo com os valores, com a cultura. Então, eles têm algumas... E o legal é que, sem saber, eu não conhecia, mas tem alguns valores lá que são exatamente os valores da Solids. Um em comum, por exemplo, é autodesenvolvimento. Eu vivo falando lá na Solids, cada um é gestor da própria carreira, é senhor da própria carreira. A gente não se sente responsável pela carreira de ninguém na Solids. Cada um é senhor da própria carreira. E ai de você se não construir uma carreira bacana. E isso Netflix também tem, eu nem sabia, depois que eu fui ver. Ou seja, autonomia para desenvolvimento da própria carreira, a questão do usar o ambiente com responsabilidade. Isso é muito forte neles. Agora, se você pegar essa cultura Netflix, quem é o público do Netflix? É o público jovem, é o público que está consumindo entretenimento. Então, faz sentido, às vezes, ter skate no escritório, ter um monte de coisas mais informais e flexíveis. Mas, poxa, se o seu cliente é o Tribunal de Contas da União, que sentido vai ter a informalidade Netflix? Né? Então, cultura tem que ter leitura de cenário muito bem feita. Diferente da cultura da Amazon. A cultura da Amazon, legal que eu peguei, que eu vejo, é que eles têm alguns elementos religiosos. Então, por exemplo, eles dividem as pessoas entre os missionários, ou seja, as pessoas que vão na crença da Amazon, que têm a filosofia, e os mercenários, que estão lá só para ganhar dinheiro. E eles promovem a cultura dos missionários, onde você tem que ser evangelista da marca. E eles têm lá mandamentos. Eles não têm valores, eles têm mandamentos. Então, um dos mandamentos lá é obsessão com o cliente. Gente, olha o que a Amazon está fazendo. Extremamente coerente. Então, lá, se o cara não for obcecado na experiência do cliente, ele está quebrando o mandamento. Outro mandamento é a questão do foco no resultado. Eles são extremamente agressivos. Aí você fala assim, nó, que massa. Massa nada. Tem gente que não dura lá 1 ano, tem gente que odeia, tem gente que passa pela Amazon e fala que foi a pior experiência da vida. Tem gente que passa pela Amazon e fala que foi a melhor experiência da vida. A gente tem muito isso aqui na Ambev. Tem gente que passa pela Ambev
E eles são muito transparentes desde o início, né? Nem é Ambev mais, né? É Ambev ainda o nome? Ah, tá. Eles têm uma cultura extremamente agressiva, comunicam isso desde o início, recrutam de acordo com isso. Ainda assim, tem gente que ama, tem gente que odeia. Então, a questão é, qual é a sua cultura? De acordo com o cenário, quais são os fatores e qual que é a sua identidade? Porque você precisa comunicar isso para construir a sua marca empregadora. As pessoas têm que entender qual que é o seu estilo. Seu estilo é Amazon? Seu estilo é Google? Ou seu estilo é Ambev? Ou seu estilo é Natura, sabe? A sua empresa ela tem que ter uma identidade, ela tem que ter uma cara. E essa carinha é desenhada de acordo com os elementos da cultura. Né? Então, ó, vocês vão sair daqui, vocês vão para o trabalho de vocês, vocês vão passear pela empresa, e eu quero que cada um escreva pelo menos 5 elementos da cultura. Mas não vale ser os valores, missão, esquece aquilo. Eu quero que no dia a dia, quais são as práticas que estão desenhando a sua identidade, a identidade da sua empresa. Quando uma pessoa vai trabalhar lá, qual é a imagem que ela tem? Ok? Missão dada, missão cumprida? Então, tá bom, depois vocês me contam o resultado. E é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Estou à disposição, tem meus contatos aqui. E até a próxima, gente.